Hoje vamos estudar um texto muito interessante que compara a religião com um tecido, sua composição, sua qualidade, durabilidade e também com remendos. Que curioso! O título dessa meditação é Nada de religião de remendo. A Bíblia nos diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. A religião edificada sobre o eu é sem valor, pois Deus não faz transigência, isto é, ele não compactua, não simpatiza com o egoísmo. A religião de Cristo é um firme tecido, composto de inumeráveis fios, entretecidos com tato e habilidade. Unicamente pela sabedoria dada por Deus, podemos urdir, isto é, tecer, fabricar, compor esse tecido. Confiando em nós mesmos, introduzimos nesse tecido, fios de egoísmo, estragando o padrão. Vemos uma oposição aqui entre a religião construída sobre o eu, egoísta, e a religião de Cristo. Elas são muito distintas, diferentes, não se comunicam, isto é, não têm afinidade, são contraditórias. E Deus não compactua, não aceita a religião baseada no eu. Faz-se uma comparação da religião de Cristo com um tecido bem firme, muito bem entretecido, confeccionado com muito tato e habilidade. Para podermos urdir ou tecer esse tecido, ou essa religião, Deus nos dá a sua sabedoria. Essa é a única forma de desenvolvermos e vivermos essa religião. Mas se confiarmos em nós mesmos, colocamos um fiozinho de egoísmo no tecido dessa religião. Fazendo assim, estragaremos o padrão, o modelo. Há muitas espécies de pano que, a princípio, têm bela aparência, mas não resistem à prova. As cores não são firmes, desbotam. Sob o calor do verão, descoram e ficam estragadas. Tal tecido não pode resistir ao áspero manuseio e bem pouco vale. O mesmo se dá com a religião. Quando a urdidura, a confecção e a trama da religião não resistem à experiência da prova, o material de que se compõe é sem valor. A comparação entre o tecido e a religião continua, segue, expondo agora as características e qualidades do tecido. Assim como os panos de bela aparência, mas que desbotam sob o calor do sol e não resistem ao áspero manuseio se rasgando, desfiando ou se deformando, revelando sua fragilidade e baixa qualidade, o mesmo se dá com a religião débil. Quando o sol escaldante das aflições e dificuldades aparecem, e o áspero manuseio do tecido, isto é, tribulações, tentações e provas, afrontam a religião sem o firme fundamento, ela não resiste, revelando, com falta de fé, murmuração e desconfiança, ser composta de material sem valor. É um esforço para remendar o velho pano com um pedaço novo, não melhora a condição das coisas, pois o material gasto, fraco, rompe-se de novo, tornando maior o rasgão. Remendo não serve. O único meio é rejeitar a veste antiga e procurar uma nova. A religião do eu, composta de fios que desbotam e gastam sob a pressão da tentação, precisa ser posta de lado, para ser substituída pela religião tecida por aquele em cuja vida o egoísmo não encontrou nenhum lugar. Na comparação do esforço de remendar o velho pano com um pedaço novo, é bem elucidativa, ilustrativa e muito significativa. Se tentamos nos utilizar de uma religião imprópria, sem base firme, e dar uma mesclada, acrescentar alguns pedaços da viçosa verdade, não melhora a condição das coisas, pois a base da religião continua desbotada, fraca e desgastada, piorando a situação, pois o tecido velho, isto é, a religião falsa, não sustenta o remendo novo, não resiste, aumentando o rasgão, demonstrando sua ineficiência. Religião de remendo não serve. O único meio é jogar a roupa velha e adquirir uma nova. Do mesmo modo, deve-se proceder com a religião.
Descarta-se totalmente a religião do eu, cheia de autossuficiência, confiança em si mesmo e ideias próprias, e que não resiste à pressão da tentação. É necessário, então, trocar essa religião por aquela que é tecida por aquele em cuja vida o egoísmo do tecido ruim não encontrou lugar. Esse é o único tecido verdadeiro, aceitável, que cumprirá sua função com eficiência. O plano de Cristo é o único seguro. Ele declara, ele afirma: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. Apocalipse 21:5. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17. O Salvador não dá nenhuma animação ou estímulo a ninguém para pensar que ele aceitará uma religião de remendo. Tal religião não tem valor aos seus olhos. Somente Cristo pode urdir, tecer, criar esse tecido, pois diz: faço novas todas as coisas. Somente em Cristo seremos novas criaturas. Teremos tecido novo para a nossa vida religiosa. E novamente a ideia é mencionada, reforçada. O Salvador não dá brechas ou indícios para que pensem que ele aceitará uma religião de remendo que não tenha valor a seus olhos. Talvez, a princípio, pareça haver um pouco do eu e um pouco de Cristo. Mas em breve, logo, se verá que não há nada de Cristo. Os remendos do egoísmo aumentam até toda a vestimenta estar coberta deles. A religião formada segundo o modelo divino é a única que perdurará. Somente esforçando-se por viver a vida de Cristo aqui, podemos preparar-nos para viver com Ele pelos séculos eternos. A aparência pode até a princípio enganar, parecendo haver um pouco do eu e um pouco de Cristo, que isso dá certo, mas logo se percebe que não há nada de Cristo. Os pedaços remendados vão tomando posse da roupa, crescendo cada vez mais. A religião que procura colocar um pouquinho do eu se dá dessa mesma maneira. O eu vai crescendo e se inflando e vai cobrindo o tecido novo e firme do tear de Cristo. A única religião perdurável, que dura e persiste, nunca se envelhece, desbota ou desgasta, é a religião formada segundo o modelo divino. Vou ler novamente a última frase. Somente esforçando-se por viver a vida de Cristo aqui, podemos preparar-nos para viver com Ele pelos séculos eternos. Que nos esforcemos sempre com a ajuda de Cristo para que nossa religião seja composta e tecida pelos dedos do Salvador, e que nos vista, nos cubra com sua pureza, bondade, fidelidade, amor, fé, mansidão, benevolência e perdão. Amém. Esse texto se encontra no livro Meditações Matinais, Nossa Alta Vocação, no dia 2 de dezembro. No livro físico está na página 340 e no livro em PDF nas páginas 702 e 703. Deus abençoe a todos.